Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vinda. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, tá? É a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida. É a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a vida de cada membro da sua família. É aquilo que Deus falou para você que vai se cumprir, que vai acontecer. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Marcos 10, 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Irmãos, até aqui, meus queridos, olha isso, irmãos. Aqui a palavra de Deus, ela está nos dizendo que Jesus, ele estava falando o que? Olha, quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa bens, quem deixa terras, quem deixa o que eu pedi para deixar para trás, para me seguir, quem deixa por causa de mim, por causa do evangelho, não vai deixar de receber na era presente 100 vezes mais. Casas, irmãos. E ali Jesus ele foi repetindo. Ele estava dizendo: olha, quando eu peço para vocês renunciarem, tem uma recompensa para a sua renúncia. Eu não só tiro, eu acrescento. Quando a família de Jesus foi falar com ele, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram: mestre, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos estão ali. O que Jesus falou? Ele olhou para aqueles que estavam diante dele e ele disse: aqui estão a minha família. Ele não estava negando que aquela era a família dele, ele não estava desdenhando deles como família. Só que Jesus, ele tinha deixado casa, ele tinha deixado mãe, ele tinha deixado irmãos, por causa do evangelho, para cumprir o chamado de Deus na vida dele. O chamado de Deus na vida de Jesus trouxe renúncias também para a vida de Jesus. Jesus ele teve que sair da casa que ele cresceu, ele teve que se afastar da família, ele andava viajando, ele não tinha onde pousar, ele vivia, sabe, como que eu falo? De acordo com o sopro do Espírito. Era o Espírito Santo que levava, era o Espírito Santo que guiava. E a vontade de Deus na vida de Jesus, ela fez com que ele precisou sair de casa, ele precisou largar a profissão dele. Então ele saiu da casa dele e ele teve que mudar a profissão. Porque para cumprir aquele chamado dele, ele precisou largar muita coisa para trás. Então Jesus ele estava ali diante daquelas pessoas. Aquela família, ele teve que se afastar das pessoas que ele amava para fazer o que Deus estava pedindo ele para fazer. Ele teve que sair certamente do lugar que era o lugar de conforto dele, que era a casa dele, e ficar para lá e para cá, dormindo no templo, debaixo de chuva, debaixo de sol. Não era fácil. Mas Deus tinha tirado, entre aspas, uma família, mas tinha colocado outra. Então ali na frente de Jesus ele falou: olha, aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. Esses aqui são minha família. Deus tinha tirado algo de Jesus, mas tinha acrescentado. Deus tinha tirado algumas coisas, mas tinha acrescentado outras. Então aqui Jesus falou: olha,
digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Eu vou continuar, mas é só para a gente entender esse pedacinho. O próprio Jesus tinha vivido essa renúncia. E ele estava ensinando, tem que renunciar. A gente vai precisar deixar para trás, muitas vezes, pessoas que nós amamos. A gente vai precisar de deixar para trás, muitas vezes, o conforto. A gente vai precisar, às vezes, abrir mão daquilo que a gente gostaria de reter. Vai precisar, às vezes, de dar para o nosso próximo aquilo que a gente gostaria de ter. Às vezes, a gente adquire algo, irmãos, e gosta daquilo. E aí Deus fala, dá para o seu próximo. Ah, Deus, mas eu comprei para mim. Você achou que comprou para você, mas você comprou para outra pessoa. Deus faz isso? Faz. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. O próprio Jesus renunciou. Então ali era uma família. A família que ele tinha deixado estava chamando. Mas ele estava falando, olha, eu tenho uma família aqui diante de mim. Então, às vezes, Deus ele nos tira de um lugar, ele nos tira de um meio, mas ele nos coloca num outro lugar, ele aproxima novas pessoas, ele traz novidades, ele faz novas todas as coisas. Então, aqui a palavra estava falando que Jesus ele estava falando que, olha, Deus ele pede, mas ele também dá. Deus ele tira, mas ele também acrescenta. Só que tem um problema, irmãos, que é o que Deus ele quer que você e eu, a gente tenha esse entendimento. A gente está orando para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus ele tem o bom plano de trazer edificação para a nossa vida. E eu vou insistir nisso. Porque foi isso que Deus falou comigo. E eu falo isso porque tem gente que fica com raiva. Quando ouve a gente falar assim, mas Deus não falou que ia destruir ninguém, então eu não vou chegar aqui falando que Deus vai destruir ninguém. Deus não me mandou falar isso. Eu não estou falando que Deus está enriquecendo, que Deus vai enriquecer, não estou falando isso. Eu estou falando de edificação, de restauração. Eu estou falando de santificação, de salvação, comunhão com o Senhor. Foi isso que Deus falou que ia fazer por meio das nossas orações. Então, irmãos, a palavra ela está falando que Deus ele tira algumas coisas, mas que ele também acrescenta. Agora, o que vem com os acréscimos de Deus? O que vai vir com a edificação de Deus? O que vai vir com as melhorias de Deus na sua vida? O que vai vir com os degraus que você subir? O que vai vir com a mudança que Deus vai fazer no seu íntimo? O que vai vir com isso que a palavra fala? E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então, tem uma recompensa, na era futura tem uma recompensa para a vida eterna. Mas também tem uma recompensa aqui. Deus tira aqui, mas ele também dá aqui. Deus, ele... Irmãos, uma pessoa que às vezes já está na presença do Senhor há mais tempo, ela vai entender isso aqui. Ela vai ver que isso aqui se cumpre na vida dela. Deus, ele pediu algumas coisas que doeram, que custaram, mas ele acrescentou outras. Ele pode ter acrescentado mais paz. Ele pode ter acrescentado mais ordem. Ele pode ter acrescentado soluções para problemas que antes não tinham solução. Às vezes, ele não acrescentou mais dinheiro. Entende? Às vezes, ele não acrescentou algo que seja, como que eu falo, visível. Imagina eu indo na sua casa. Sua casa era uma algum tempo atrás. Aí, às vezes, eu vou e hoje ela é a mesma. Não teve reforma, você não trocou o carro. A sua aparência está ainda do mesmo jeito.
Mas às vezes, algumas coisas que Deus já te pediu para tirar, você viu que ele te pediu para tirar algumas coisas, mas ele já acrescentou outras. Então, às vezes agora, você tem mais sabedoria. Você não tinha sabedoria antes e nem sabia disso. Antes você era levada por qualquer conversa, se envolvia em qualquer coisa, não tinha sabedoria, não sabia resolver nada, não tinha discernimento. Então você vê que às vezes num curto período de tempo, Deus ele já te pediu muita coisa, mas ele também já te deu muita coisa. Deus ele já tirou muita coisa, mas ele também já acrescentou muita coisa. Porque aqui a palavra está falando isso. Nós servimos a um Deus que nos pede, que faz cortes. Mas esse Deus também faz acréscimos. Ele faz aumentos. Aqui Jesus falou 100 vezes mais. Deus tira, mas ele dá mais do que o que ele tirou. Deus tira, mas ele dá mais do que aquilo que ele tirou. Às vezes uma pessoa vai para a presença do Senhor, vai viver na presença dele e vai morrer sem ter enriquecido. Ela pode não ter alcançado uma riqueza financeira, mas ela pode ter alcançado uma riqueza no caráter dela, uma riquezas dentro da casa dela, na família dela, que ela jamais trocaria por quantidade de dinheiro nenhum na face dessa terra. Porque, irmãos, o 100 vezes mais é relativo. O 100 vezes mais pode vir de tantas maneiras para a nossa vida, entende? O 100 vezes mais, às vezes o 100 vezes mais que Deus está te dando hoje, você não trocaria por 100 vezes mais de dinheiro. Se Deus chegasse falando assim, olha, você quer trocar tudo de bom que eu estou fazendo por você, eu te dou 100 vezes mais da quantidade de dinheiro que eu estou te dando hoje. Se Deus falasse comigo, falasse, de jeito nenhum, você está doido? Nem pensar. Porque o dinheiro não vai poder comprar isso aqui. Não tô desfazendo do dinheiro, não é isso. Mas tem certas coisas que o dinheiro não vai comprar. E eu também não estou falando que Deus não vai aumentar na vida financeira. A gente precisa dos recursos financeiros, Deus sabe. Mas o que eu estou falando, irmãos, para a gente entender isso aqui, no que isso aqui pode representar. Para a gente não ter a mente fechada, achando que às vezes Deus não está trabalhando na vida financeira ainda. Parece que não está. Porque o trabalhar de Deus muitas vezes não é da maneira que a gente pensa, que a gente gostaria. Mas ele pode estar trabalhando em muita coisa para haver uma mudança na vida financeira no futuro. Ele pode estar trazendo muitos movimentos hoje que vai trazer uma mudança na vida financeira no futuro, às vezes a longo prazo. Mas os 100 vezes mais que você já está ganhando hoje, você não negocia por dinheiro. Agora, esses 100 vezes mais, aquilo que Deus vai acrescentar, vai vir com perseguição. Enquanto Deus tirou, não foi problema. Mas o que Deus vai colocar, vai vir junto com isso aí perseguição. Então, se Deus muda o seu posicionamento, o que Deus tira, ele sabe que precisa tirar, ele sabe que está na hora de tirar, que está na hora de sair. Mas quando você vê Deus acrescentando, às vezes, Deus te tira de um lugar, ele tirou, estava na hora de tirar, e ele te coloca em outro lugar. Ele te afasta de algumas pessoas e te aproxima de outra pessoa. Então ali você vai começar a passar por uma mudança interna. Aquela mudança, quando você começar a mudar, quando começar a sua mudança, os frutos da sua mudança começar a aparecer, o que vai vir junto com esses frutos? Perseguição. Quando Deus te tirar de um meio e começar a trabalhar em você, o que você talvez vai esperar, vai ver daquele meio que Deus te tirou? Perseguição. Mas se fosse para você estar lá, Deus teria te deixado lá. Se fosse para você ter ficado lá. Então, às vezes, você realizava o seu trabalho, você cuidava da sua casa de uma maneira, você fazia o seu trabalho de uma maneira. Então, Deus tirou algumas convicções erradas, ele tirou algumas coisas e ele colocou outras. Te deu sabedoria, te deu ideias novas, te ensinou uma maneira nova de trabalhar, uma maneira nova de se comportar. O que essa maneira nova de trabalhar vai trazer?
o que esse posicionamento novo ele vai trazer? Vai vir com isso? Perseguição. Então a gente tem que estar preparado, porque junto com a prosperidade, junto com a edificação, junto com as melhorias, vai vir perseguição. Ontem a gente não falou sobre isso. Sambalat não ficou com a mente criativa, imaginando um monte de coisa. A perseguição estava do lado de fora, com a mente criativa, bem ativa. Então a perseguição, ela vai ficar do lado de fora. Comentários maldosos. Já viu, irmãos, quando muitas vezes uma pessoa ela não tem nada. Enquanto ela não tem nada, ela não incomoda. Mas às vezes, irmãos, uma pequena mudança é o suficiente para incomodar muito. Às vezes a pessoa, ela faz uma pequena reforma na casa dela. Enquanto estava tudo quebrado, não tinha problema. Mas ela vai lá e faz uma pequena reforma. A pequena reforma incomoda. Ela vai lá e troca um móvel. Enquanto o móvel estava quebrado, não tinha problema. Mas é a hora que ela troca o móvel, aquele móvel que não faz diferença nenhuma na vida de outra pessoa, aquele móvel começa a virar motivo de perseguição. Já começa a virar motivo de problema, de picuinho. Irmãos, muitas vezes Deus vê que a nossa humilhação, ela é pública. Ontem nós não falamos sobre isso, de Jerusalém. Quem estava do lado de fora via a humilhação de Jerusalém. Os vizinhos, as nações vizinhas ao redor de Jerusalém, viam a humilhação de Jerusalém, os muros destruídos, as portas destruídas. Mas quando Deus concluiu a obra, os mesmos que viram a humilhação, viram as melhorias. A vergonha foi pública, mas a honra também foi. Deus, quando eles concluíram os muros, a restauração dos muros, quando eles concluíram a restauração das portas, quem estava do lado de fora vendo a humilhação, viu a honra de Deus ali. Então, irmãos, aquilo atraiu o quê? Perseguição. Neemias estava lá, cuidando do que ele tinha que cuidar conforme a vontade de Deus. Mas aquilo atraiu perseguição. Aquilo atraiu perseguição. Agora, assim como Neemias, nós não temos que parar por causa da perseguição. Mas Deus, ele quer que a gente tenha essa consciência. Assim como ele pede coisas, ele acrescenta coisas. Assim como ele tira, ele traz. Só que o que ele traz, as melhorias que ele traz, os acréscimos dele, vão vir com perseguição. Eu vou ler de novo. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E com eles perseguição. O acréscimo de Deus vem com perseguição. A edificação do Senhor, muitas mudanças do Senhor vão atrair perseguição. Às vezes a pessoa sai de uma casa pequenininha, ela vai para uma casa um pouco melhor. Uma mudança de casa, uma pequena melhoria vai atrair perseguição. Ela tinha um carro, compra um carro novo, vai atrair perseguição. Está arrumando dinheiro aonde? Mas não tinha nada. Irmãos, tem pessoas que eu já vi, eu já passei por isso alguns anos atrás, pessoas ficavam indignadas com o dinheiro da passagem. Com o dinheiro da... Onde é que ela arruma dinheiro para pagar a passagem? Pessoas que, movidas pela inveja, ficavam indignadas, irmãos, até com a passagem. Como que eu arrumava dinheiro para pagar a passagem para eu ir para a igreja? Eu ia muito para a igreja. E algumas pessoas ficavam com raiva. E ficavam imaginando, igual o Sambalat. Onde que está arrumando dinheiro para ir para a igreja? Mas vai tirar dinheiro, está fazendo como? Como que está pagando isso? Como que está comprando aquilo? Não estava na casa da pessoa. Eu não estava me metendo na vida dela. Mas a pessoa de longe, igual o Sambalat, imaginando de onde é que eu tirava dinheiro para isso, de onde é que eu tirava dinheiro para aquilo, como é que eu conseguia fazer isso, como é que eu conseguia fazer aquilo.
Tobias e Sambalate não sabem que aquilo que Deus pede, Ele financia. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele provê. Aquilo que Deus pede para a gente fazer, Ele se torna o nosso patrocinador. Ele se torna o nosso provedor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele vai nos capacitar a fazer, a cuidar, a administrar. Sambalate e Tobias fica do lado de fora conjecturando, fica do lado de fora perseguindo, porque não conhece Deus. Se conhecesse Deus, ia saber, é Deus que está financiando. É Deus que está colocando nas mãos dela, é Deus que está dando para ele. E como que Deus está fazendo isso? Não é da minha conta. A obra na vida, a obra é em Jerusalém. Então, deixa eles para lá. Não. Às vezes pessoas, irmãos, ficam incomodadas com pequenas coisas. Eu não estou falando para vocês passagem de ônibus. Pessoas incomodadas com onde eu arrumava dinheiro para pagar a passagem de ônibus. A gente acha que é só coisa grande que incomoda, mas coisa pequena também. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas vêm, mas elas vêm com perseguição. As melhorias de Deus vêm, os acréscimos de Deus vêm, mas vêm com perseguição. Mas o que vai prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa em tuas mãos. Eu coloco os projetos dela em tuas mãos, Pai. Em tuas mãos eu coloco todo o plano do Senhor para a vida dela e para a família dela, para as áreas da vida dela, e profetizo que é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua proteção sobre os acréscimos, sobre as melhorias, sobre as coisas boas que o Senhor está fazendo para ela. Que ela saiba lidar com a perseguição, que ela tenha sabedoria para lidar com a perseguição, que ela tenha maturidade emocional e espiritual para lidar com a perseguição, que ela mantenha os perseguidores fora, que ela saiba, Pai, a guardar silêncio, a manter no secreto, o que é impossível que seja exposto, que tudo bem seja exposto, mas aquilo que cabe a ela, que ela possa guardar, que ela possa trabalhar na restauração das áreas da vida dela junto com o Senhor, mas sem ficar contando, sem ficar trazendo para dentro Sambalate, sem ficar trazendo para dentro Tobias, eles têm que ficar de fora. Em nome de Jesus, dá força para essa pessoa, meu Pai, para ela suportar a perseguição. O Senhor deu força para Neemias, o Senhor deu sabedoria para Neemias. Ele não parou a obra, ele não parou o trabalho por causa da perseguição. Essa pessoa, ela vai prosseguir, ela vai romper, ela vai avançar, apesar da perseguição, apesar da torcida contrária. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha removendo todo o peso que está sobre ela, todo o peso que o Senhor sabe que está vindo de perseguição, todo o peso que o Senhor sabe que está vindo de inveja. Joga por terra o peso da inveja, joga por terra as palavras de maldição, as palavras contrárias, joga por terra o mau agouro. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o peso do mal olhado. Pai, em nome de Jesus, cada filho teu aqui que está sentindo algum peso no emocional, algum peso no corpo, algum tipo de atrapalho, algum problema de saúde que o Senhor sabe que é seta, que o Senhor venha jogando por terra. Move as águas em favor dessa pessoa, Pai. Que ela consiga renunciar, que ela consiga entregar tudo aquilo que o Senhor vai pedir, sabendo que muito mais o Senhor vai acrescentar. Coisas muito melhores o Senhor vai fazer, mas ciente que as melhorias do Senhor vêm com perseguição. Que os acréscimos do Senhor vêm com perseguição. Mas aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor coloca nas mãos dela para ela fazer, aquilo que o Senhor dá para ela cuidar, o Senhor ajuda ela a cuidar, o Senhor provê, o Senhor sustenta, o Senhor patrocina. Em nome de Jesus eu profetizo que é a tua vontade que vai prevalecer sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dela, sobre todas as áreas da vida dela. São os planos e os projetos do Senhor que vão prevalecer, que vão se concretizar. Eu repreendo toda perseguição em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda inveja, todo ciúme em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe.